Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre tipos de predicado. Então já prepara aí o seu material de trabalho, seu lápis, seu caderno, sua caneta, sua borracha, seu livro didático e vamos à nossa aula, tá bom? Então, confere aí. Muito bem, então vamos falar sobre o que é o predicado e os tipos de predicado, porque estes são os nossos objetivos da videoaula de hoje, o que é o predicado e quais os tipos de predicado. Então acompanhe comigo primeiro estas definições aqui. Sujeito, o que é o sujeito? Né? Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Relembrando, o sujeito, uma descrição da definição do sujeito é esta: o ser de quem se diz alguma coisa. Ou eu poderia também fazer essa descrição da seguinte maneira: o sujeito da oração é o ser, e este ser pode ser também um objeto, por exemplo, pode ser alguma coisa, de quem se declara algo, se declara alguma coisa. E o predicado é aquilo que se diz do sujeito. O nosso foco aqui é na definição do predicado, aquilo que se diz do sujeito. Esta é a definição de predicado. Vamos ver um exemplo aqui, pegando aqui o nosso próprio objeto que nós temos aqui atrás, que é o quadro branco. Então, olha aqui a frase. O quadro... Opa, ajeitar aqui. O quadro é branco. Observe aqui nesta frase que se trata de uma oração, porque é uma frase que tem verbo. Nós vamos encontrar os seguintes elementos: sujeito e predicado. Para eu definir o que é o sujeito e o que é o predicado, lembra da dica. Localiza o verbo. Quem é o verbo? O verbo é a classe de palavra que está flexionada em passado, presente ou futuro, ali dentro da oração. E esta classe de palavra que você vai encontrar, ela pode estar nomeando uma ação, um fenômeno ou um estado, mudança de estado. Neste caso, é o verbo ser que está flexionado no presente do indicativo, na terceira pessoa do presente do indicativo. O quadro é branco. Você faz as perguntas clássicas: o que ou quem? O que ou quem é branco? O quadro. Então eu defini sujeito e predicado. Sujeito, o ser de quem se diz alguma coisa, e o predicado, aquilo que se diz do sujeito. Conferiu aqui? Então, sujeito e predicado. Até aí tudo bem? Deu para relembrar o que é sujeito e o que é predicado? Vimos aqui a definição de predicado mais uma vez. Vamos agora à segunda parte do nosso vídeo, isto é, os tipos de predicado. Então acompanha aí comigo, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar aqui tipos de predicado. Bem, nós temos três tipos de predicado. Então são 3 tipos de predicado. Deixa eu anotar aqui para vocês, tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo-nominal, que é como se fosse uma junção dos dois anteriores. Vamos ver detalhadamente cada um deles. Vamos começar, é claro, pelo predicado verbal. Deixa eu apagar aqui. Você está vendo aqui o esquema: tipos de predicado, predicado verbal, nominal e verbo nominal. O que vai importar para nós aqui, ao falar dos tipos de predicado, é o que nós vamos chamar de núcleo, a palavra que é núcleo daquele predicado. Vamos começar com o primeiro, número 1 aqui, o predicado verbal. No predicado verbal, o seu núcleo vai ser um verbo. E este verbo do predicado verbal, ele pode, por exemplo, indicar ação. Exemplo, nós estudamos língua portuguesa. Nós estudamos língua portuguesa. Aqui a frase: nós estudamos língua portuguesa. Opa, aqui nós estudamos língua portuguesa. Observe aqui quem é o verbo da oração. O verbo é estudar. Quem estuda língua portuguesa? Nós. Então, o sujeito
predicado. Veja que o núcleo deste predicado é o próprio verbo estudar, que indica uma ação. Então, o verbo estudar aqui ele é o núcleo desta oração, e este núcleo indica, neste caso aqui, uma ação. Este é um exemplo de predicado verbal. Ok, então predicado verbal é o tipo de predicado que tem como núcleo um verbo. E geralmente esse verbo indica o sentido dele, é um sentido de ação. Por exemplo, nós estudamos língua portuguesa. Agora vamos ver o predicado nominal. Então, vou apagar aqui, aqui. Aqui também. Vamos agora colocar aqui o número 2, porque nós vamos ver agora o segundo tipo de predicado. Predicado nominal. No predicado nominal, o seu núcleo vai ser um nome. E quando eu me refiro a um nome, eu estou falando sobre classes de gramaticais, um grupo de palavras das 10 classes gramaticais, lembra aí, das 10 classes, que podem ser núcleos do predicado nominal. Então, quando eu me refiro a um nome, eu posso, por exemplo, estar me referindo a um substantivo, eu posso estar me referindo a um adjetivo, a um numeral ou a um pronome. Todos eles fazem parte do grupo dos nomes. Portanto, o predicado nominal terá como núcleo não um verbo, mas sim um nome. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, nós somos estudantes. Nós somos estudantes. Segundo exemplo, ela é estudiosa. Terceiro exemplo, a taça do mundo é nossa. E o último exemplo, ele chegou primeiro. Ou melhor, ele chegou não. Ele é o primeiro. Ou, mudando. Ele foi o primeiro a chegar. Aqui nestes exemplos, em todos eles, nós temos nos seus predicados núcleos que são nomes. Aqui, deixa eu marcar os verbos de todos eles. Nós somos estudantes, sujeito, predicado. Vou colocar aqui SP. Ela é estudiosa. Marquei o verbo, sujeito, predicado. A taça do mundo é nossa. Separando aqui, marquei o verbo, sujeito, predicado. E no último caso, ele foi o primeiro a chegar. Sujeito, predicado. Em todos eles, a palavra significativo, núcleo do predicado, é um nome. Olha aqui no nosso exemplo. Ó, nós somos estudantes. Estudantes é o quê? Substantivo. Segundo exemplo, ela é estudiosa. Nós temos aqui um adjetivo. A taça do mundo é nossa. Nós temos um pronome. E no quarto exemplo, ele foi o primeiro a chegar. Primeiro, numeral. Em todos estes casos, o que você tem aqui? Você tem uma palavra como núcleo, um nome, que está apontando para uma característica. Deixa eu anotar aqui isso daqui que é importante. Está apontando para uma característica. Vou colocar bem aqui em cima. Característica, uma qualidade ou um estado do sujeito da oração. Olha aqui, ó. Nós somos estudantes. Estudantes se refere ao nós, ao sujeito da oração. Ela é estudiosa. Se refere ao sujeito da oração, ela. A taça do mundo, aqui tem o cedilha, né? A taça do mundo é nossa. Nossa. Aqui nós temos o nossa, que está se referindo como uma qualidade da taça do mundo, a posse, né? E no último caso, ele foi o primeiro a chegar. Primeiro, quem foi o primeiro a chegar? Ele.
Esta é uma característica dos tipos de predicado, do predicado nominal. A essas palavras, os nomes, isto é, substantivo, adjetivo, numeral ou pronome, que são núcleo do predicado nominal, eles recebem um nomezinho especial. Eles são chamados de predicativo do sujeito, por causa do que eu acabei de mostrar. E, claro, por último, todos eles têm verbos de ligação. O verbo ser aqui vai ser chamado de verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao seu predicativo. Liga o sujeito ao seu predicativo, liga o sujeito ao seu predicativo, liga o sujeito ao seu predicativo. Isso daqui é uma estrutura do predicado nominal que é bem simples de entender. Eu tenho um sujeito mais um verbo, que é chamado de verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Alguns verbos podem exercer esta função de predicativo do sujeito, que são estes daqui, ó. Até anotei para vocês. Verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, parecer e tornar-se. Todos eles, se estiverem dentro desta estrutura aqui, ó, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, estão numa estrutura do predicado nominal, cujo núcleo é um quê? É um nome. Ok? Se precisar, você anota rapidinho, pausa o vídeo. E aí nós vamos agora para o terceiro e último tipo de predicado, que é uma junção dos dois anteriores. Trata-se do predicado verbo nominal. Deixa eu colocar aqui que esse é o último tipo de predicado. Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Muito bem. Vamos para o último tipo, predicado verbo nominal. Então, anota aí. No caso do predicado verbo nominal, ele vai ter quantos núcleos? 2 núcleos. Então, um núcleo, você já sabe que vai ser o quê? Vai ser um verbo. E um segundo núcleo vai ser o quê? Um nome. Vou colocar aqui 2 exemplos para o predicado verbo nominal. O primeiro exemplo é este, ó. Nós ouvimos seu relato incrédulos. Nós ouvimos seu relato incrédulos. E o segundo exemplo, a gente usa muito isso. Este exemplo aqui, o juiz julgou o réu culpado. Separando o sujeito e predicado, só para nós relembrarmos, quem ouviu seu relato incrédulos? Nós. Então eu tenho aqui sujeito e eu tenho o predicado. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. O verbo, que neste caso é o verbo ouvir, que dá a ideia de ação, ele é o nosso primeiro núcleo. Então, nosso primeiro núcleo é um verbo. Só que aparece também uma outra palavra importante, aparece aqui um adjetivo, que vai ser o nosso outro núcleo. Isto é, um nome. Então, há 2 núcleos nesse predicado aqui. Veja que o primeiro predicado, ouvimos, é uma ação feita pelo sujeito nós. E incrédulos também se refere à maneira como nós estávamos quando ouvimos este relato. Nós ouvimos aquele relato incrédulos. Nós ouvimos seu relato, nós estávamos incrédulos. Como se fosse um predicado nominal e verbal que se juntaram numa só oração. Aí, esse núcleo aqui, esse segundo núcleo, ele vai ser o PS, que é o predicativo do sujeito. Porém, o predicativo pode se referir ao que está depois do sujeito, que é o segundo caso. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou o réu culpado? O juiz. Então eu tenho aqui sujeito e eu tenho predicado. Já deu para anotar que o nosso primeiro núcleo, é claro, é o verbo julgar, que dá a ideia de uma... Deixa eu colocar aqui o núcleo, é o verbo julgar. A gente pode dizer que é uma ação, é um ato mental, um ato de ponderação, o resultado de uma ponderação, de um pensamento, de um julgamento, enfim. Então, o primeiro núcleo julgou, mas aparece um segundo núcleo, que é um nome. E este nome
é um adjetivo culpado. Só que esse adjetivo culpado não se refere ao sujeito da oração, mas se refere ao réu. E este réu aqui, ó, ele é o objeto direto do verbo julgar, de modo que esse culpado vai ser chamado de predicativo do objeto, ou somente a sigla PO. E aí nós temos o predicado, o verbo nominal. Então, confere aí, certinho? Tarefa. O que você vai fazer agora? Você tem aí a primeira letra, os jogadores estavam confiantes. A segunda, o movimento das marés obedece aos ciclos lunares. E o terceiro, o júri declarou o réu inocente. O que é predicado nominal, o que é predicado verbal, o que é predicado verbo nominal? Você pausa o vídeo, você responde e aí nós voltamos. Deu play novamente? Vamos ver como ficou a resposta? Vamos aqui à letra A. Os jogadores estavam confiantes. Primeiro você vai localizar o verbo da oração. Estavam confiantes. Sujeito, predicado. Deixa eu colocar aqui completinho. Quero saber o tipo de predicado aqui. Eu tenho aqui a palavra confiantes, o verbo estar. Você já sabe que o verbo estar é o quê? É um verbo de ligação. Então vou colocar aqui VL. Eu tenho o predicativo do sujeito. Confiante se refere ao sujeito jogadores, portanto, predicado nominal. Vou colocar aqui só tudo em siglas, tá? Segundo, o movimento da maré obedece aos ciclos lunares. Mais uma vez, o que obedece aos ciclos lunares? O movimento das marés. Sujeito, que sobrou aqui, ó, a partir do verbo é o predicado. O que obedece aos ciclos lunares, verbo obedecer, que é o núcleo aqui, né? Portanto, eu estou diante de um predicado verbal. E é claro, o terceiro tipo, o júri declarou o réu inocente. Aqui é outro, né? Quem declarou o réu inocente? O júri. Então eu tenho aqui o verbo declarar. É o nosso primeiro núcleo, indica uma ação, né? Neste caso. E inocente, que se refere ao réu. Portanto, um segundo núcleo, predicado, verbo nominal. Esta é a nossa resposta, ok? Confere aí tudinho. Se ficou na dúvida, volta aí o vídeo, confere os exemplos e nos vemos na próxima aula. Até mais, fiquem com Deus.